como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente eu postei aqui um vídeo falando sobre o imbróglio envolvendo Renato Amoedo e um deputado federal que pediu a abertura de investigação contra ele por apologia a crime. Qual crime? Maus tratos a animais. Porque o Renato Amoedo ousou dizer que a vida humana vale mais do que a vida animal. Então, partindo desse pensamento, uma decorrência lógica, em um país miserável como o nosso, não é razoável haver a manutenção de hospitais públicos, clínicas veterinárias públicas para animais domésticos quando pessoas morrem nas filas de hospitais, se não por privações de tantas outras coisas que são essenciais à nossa sobrevivência. Então, na cabeça do cara, e de algumas pessoas, isso foi interpretado, não sei como, aqueles malabarismos que a gente não entende como as pessoas conseguem fazer para chegarem a determinadas constatações. Mas a partir dessa ocorrência, eu comecei a perceber algo, quer dizer, reforçou o que eu já venho percebendo há algum tempo, de que nós estamos meio que regredindo a um pré-paganismo. Nós estamos regredindo a um período xamânico, ao xamanismo, por assim dizer, abandonando valores e pensamentos tão essenciais que nos trouxeram até aqui e nos fizeram nos desenvolvermos enquanto uma civilização razoavelmente organizada. Por que eu falo isso? Primeiramente, eu tive um interesse, sou muito curioso, né? Então, eu tive um interesse por sistemas mágicos, paganismo e xamanismo. Não por devoção a esses sistemas, realmente foi por curiosidade. Essa curiosidade surgiu como? Em razão, sobretudo, de meu interesse por histórias em quadrinhos. Então, eu percebi que naquela invasão britânica, alguns nomes traziam referências mágicas, referências de sistemas mágicos. Eu comecei a pensar, poxa, isso realmente é balela ou esses caras realmente estão se embasando em alguma coisa? Eles são neófitos ou são realmente entendidos nesses assuntos? Então comecei a pesquisar a respeito, já falei aqui há algum tempo sobre inclusive este livro, A Cabala Hermética, do Marcelo Deodébio, onde ele cita até mesmo Prometeia, um gibi do Alan Moore, quando ele vai passando aqui pelas esferas da árvore da vida. Em dois momentos específicos, ele achou oportuno epigrafar com pensamentos do Alan Moore. Para você ver, um cara que conhece Cabala Hermética achou prudente epigrafar esse trabalho monumental com algumas passagens de um gibi, de um gibi do Alan Moore. Então isso não é tão fogo de palha. Então fui fazendo minhas pesquisas, me interessei por várias obras voltadas à magia, a sistemas mágicos. Tem algumas aqui, por exemplo, destacando que a clavícula de Salomão é expressamente citada, aliás, dentro de Prometeia, do Alan Moore. Já mencionei aqui brevemente o Aleister Crowley, quando eu citei, por exemplo, recentemente aquele livro Bellini e o Demônio, que não tem nada a ver com isso aqui, mas no cinema utilizaram erroneamente esta obra. Quando falei de Twin Peaks, mencionei o TAC, o lado noturno das runas. Achei interessante trazer essa obra para falar de Twin Peaks, e você percebe em Twin Peaks como a magia permeia a cultura pop, Eu acho que em Twin Peaks isso atingiu, de certa forma, um ápice, um auge, por assim dizer. Tem aqui a obra do Kenneth Grant, Renascer da Magia, obra essencial para quem quer conhecer pensamentos mágicos, Liberno e Psiconauta. E vamos falar um pouquinho aqui, brevemente, porque isso tem muito a ver, sobre xamanismo. Aqui eu tenho em mãos A Voz do Fogo, do Alan Moore, a edição mais antiga, da editora Conrad. E a gente inicia esta obra, eu tenho ela resenhada lá no blog, vou deixar tudo aqui linkado na descrição. A gente inicia esta obra com o porco do bruxo. Então, durante a leitura, a gente percebe que o porco do bruxo é um garotinho. É um garotinho que será imolado, qual um porco, em um ritual xamânico. É assim que Alan Moore começa a desenvolver
a sua voz do fogo, onde esse ato de crueldade terá uma ressonância ecoando talvez pela eternidade, né, do que nós entendemos por eternidade, essa eternidade nossa, seja eterno enquanto dure, né, enquanto estamos aqui. É interessante perceber nesse sistema xamânico que a vida humana ela não tem valor. A vida humana ela é desprovida de valor. Os animais possuem um valor simbólico. Aliás, isso remonta até a época dos sacrifícios dentro do próprio judaísmo, quando havia os animais sendo oferecidos em holocausto, por exemplo. Algumas culturas ainda praticam esse tipo de sistema e o cristianismo abandonou em razão de Cristo ser o último cordeiro, essa coisa toda. Não vamos adentrar tanto nesse assunto, vamos voltar para o xamanismo. E no xamanismo, nesse pré-paganismo, o que é que acontece? A vida humana ela é realmente desprovida de valor. A vida humana não tem valor. A mãe natureza meio que está no cerne de todas as coisas e o homem, estranhamente, não está incluído no que envolveria essa mãe natureza. E eu percebo que os tempos em que nos encontramos, nesse tempo atual de descrença, de perda de fé, de abandono de valores e pensamentos que nos foram tão úteis para chegarmos onde chegamos, que parece muito pouco, né? Tanta dor, miséria, sofrimento, mas se a gente olhar em retrospecto, conquistamos tanto graças a esses valores. E tudo isso de se colocar pessoas aquém de animais, começar a se discutir realmente se uma vida humana teria o mesmo valor que uma vida de um gatinho ou de um cachorrinho, é algo realmente muito preocupante, é insano se nós pararmos para usarmos um pouquinho a lei da razão. E quando eu observo esse mundo, como ele se encontra neste momento, eu sempre sou remetido a este período pré-pagão. Isso vem de pessoas que advogam quase sempre iluminação pela ciência, abandono de pensamentos arcaicos e retrógrados que as religiões abraâmicas nos trouxeram, mas essas pessoas não percebem que estão voltando, na verdade, a tempos sombrios de insignificância e descarte da vida humana. Para citar, né, a voz do fogo, novamente, quando o porco do bruxo é um garotinho que é cruelmente imolado em um ritual xamânico. Todos esses elementos do xamanismo estão voltando muito fortes, cara, aqui entre nós. Mãe natureza, espíritos das árvores, garotinhas perdidas na vida, achando que são bruxinhas, mas aí já é paganismo, né? Não é pré-paganismo, só que está tudo ali relacionado à era pré-religiosa, por assim dizer. Em resumo, esses tempos onde sua vida, muitas vezes, ela é colocada até mesmo ao lado da vida de um animal doméstico, de um animal de estimação, de um animal que nem serve para te alimentar, desperta muito medo e reforça muito essa constatação que eu venho observando de retorno ao pré-paganismo ou ao paganismo. Pessoas que se dizem iluminadas, mas que estão meio que nos arremessando a uma era xamânica, por assim dizer. Achei interessante trazer essa comparação aqui, em razão do vídeo anteriormente aqui postado, né, com essa polêmica sobre bichinhos, pets e vidas humanas. Isso não deveria nem ser uma polêmica, cara, mas se tornou uma polêmica, o que já é algo de dar muito medo. Posteriormente, eu acredito que talvez essas mesmas pessoas que acreditam que as vidas têm todos os pesos, né, elas estarão sendo também tratadas igual ao porco do bruxo aqui mencionado. Me recordei também do Pastoral Americana, eu não li a obra escrita, mas gosto muito da adaptação cinematográfica, onde ao final a garotinha adere àquela religião, àquela seita insana, onde ela tem que andar com a boca fechada e andar bem devagarzinho, caminhar bem devagarzinho, porque ela pode pisar em insetos ou comer insetos. Um mosquito pode entrar em sua boca
E é algo assim hediondo, ela retirar a vida de um mosquito, cara. Aliás, para quem nunca assistiu a Pastoral Americana, assista. Baita filmão. Recordei também um pouco das profecias de Cormac McCarthy, no romance Onde os Velhos Não Têm Vez, adaptado para o cinema, né? Onde os Fracos Não Têm Vez, mas o romance é espetacular. Eu tenho resenhado aqui, vou deixar até linkado também, resenhado em vídeo e de forma escrita. E nessas profecias, há uma senhora, isso na década de 80, falando sobre o direito de sua neta praticar um aborto livre, que ela quer ver isso acontecer. E o xerife Bell diz para ela: eu acredito que esse seu desejo se tornará realidade. Sua neta terá o direito não apenas de fazer quantos abortos livres quiser, como também de sacrificar a senhora quando lhe der vontade. Enfim, é isso. Não vou me estender mais, acredito que deu para ficar claro aqui um início de linha de raciocínio. Grande abraço a todos e até a próxima.